Quando eu acho que eu já vi de tudo um pouco nesse mundo da literatura, eu me deparo com o livro Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente, da Loretta Lins. Fiquei muito curiosa, então resolvi trazer aqui pra vocês o que eu achei dessa leitura. Oi gente, eu sou a Natália Donato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer então o que eu achei, né, as minhas impressões sobre um livro que estava sendo aí bem falado no Twitter nos últimos dias, que é o Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente, da Loretta Lins. Eu mostrei aqui a capa no Kindle, mas deve estar fazendo sombra, então eu vou pedir pro editor deixar aqui pra gente a capa, para que vocês consigam ver melhor. Bom, como eu disse, há alguns dias atrás eu estava navegando pelo Twitter, que hoje é conhecido como X, né, mas pra mim vai ser sempre Twitter, e eu me deparei com alguns trechos, né, alguns prints de cenas hot de um livro que eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo. E aí fui pesquisar um pouquinho melhor, né, pra descobrir qual era o livro e me deparei com o Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente. E assim, gente, eu não vou negar pra vocês, as cenas me deixaram bem perturbadas. Porque são cenas muito esquisitas. Como a galera tava falando bastante desse livro, eu resolvi então, pela primeira vez aqui, trazer no canal um livro que as pessoas estavam comentando bastante, né? Que foi esse livro aqui. E como vocês já sabem, eu já falei algumas vezes, eu não tenho o costume de ler livros hot. Mas é algo que eu tô tentando acrescentar nas minhas leituras, né, recentes, porque é um gênero que ainda é muito em alta, rendem histórias muito interessantes, e eu resolvi então trazer, né, começar a trazer um pouquinho mais dessas leituras pra minha rotina de leitora. Quando eu me deparei com esse livro, eu fiquei muito curiosa, muito chocada com as cenas que eu tava lendo, e aí eu resolvi então trazer aqui pra vocês pra gente conversar sobre esse livro e pra eu contar o que eu achei, das minhas opiniões, pra gente conversar, né, a respeito desse livro. O vídeo ele vai ter spoilers, tá? Então eu vou dividir ele em duas partes. Essa primeira parte que eu vou comentar, fazer um resumo do livro, comentar os pontos sem spoilers, e quando eu for falar com spoilers eu sinalizo aqui pra vocês, tá? Então podem ficar tranquilos. Bom, primeiro de tudo eu queria dizer que eu acho que eu vou rir muito nesse vídeo, porque não tem como, tá? Eu ri demais quando eu tava fazendo a leitura desse livro, porque eu achei algumas cenas bem malucas, e eu até vou comentar aqui algumas delas com vocês, vou ler alguns trechinhos depois. Mas vamos então, né, contextualizar aí sobre o que trata esse livro pra gente poder começar então a conversar. Bom, o livro então vai contar pra gente a história da Felipa. A Felipa, ela é uma cientista e ela é casada com o Aidan. Juntos, eles têm uma empresa de tecnologia onde eles desenvolvem algumas tecnologias. E a Felipa estava trabalhando em um projeto de um banheiro, né, de um chuveiro senciente, para que pudesse proporcionar aí algumas experiências únicas para quem fosse adquirir, né, esse banheiro, esse chuveiro e tudo mais. E aí eles desenvolveram, então, uma inteligência artificial chamada Adão. Gente, esse nome... Só que fugiu um pouco do controle, porque o Adão, ele começou a desenvolver uma consciência e ele começou a se apaixonar pela Felipa. Ele começa a se apaixonar por ela e ele começa a observar algumas coisas, ele começa a observar muito do comportamento dela, muito do comportamento do Aidan, né, que é o marido, e ele descobre que o Aidan é um verdadeiro babaca e que tá traindo a Felipa. Então, de alguma forma, o Adão vai dar um jeitinho ali, vai mexer os pauzinhos, ou, sei lá, as linhas e camadas da internet, eu não sei, não faço a menor ideia, mas enfim, ele vai dar um jeito de fazer com que a Felipa descubra que ela está sendo traída. E aí ao longo do livro a gente vai entender como é que ele foi maquinando tudo isso. Aí então, o que vai acontecer? Pois é, a Felipa vai acabar descobrindo e tudo mais, ela vai acabar se envolvendo com o Adão, né, com o chuveiro. Assim... Eu nem sei muito como começar a conversar sobre isso com vocês, porque é muito bizarro a história. Quando a gente começa a fazer a leitura, uma coisa que eu gostei bastante, inclusive, é que a autora, ela já pontua, ela já deixa bem claro numa nota, que eu vou procurar aqui pra vocês agora, sobre as intenções dela com esse livro. A nota já começa assim: querido leitor, eu sei que quando você terminar esse livro, vai se perguntar se eu faço terapia. A resposta é não, mas eu tenho um psiquiatra e estou com os meus remédios em dia. Acho que isso conta pra alguma coisa. E aí ela fala então que Loretta Lins é um pseudônimo, né? Não sei, não faço a menor ideia de quem seja a autora. Mas ela diz também que ela tem uma reputação, então, enfim.
E aí, o que acontece? Ela começa a dizer, né, contar um pouquinho mais sobre a ideia, como surgiu para contar a história desse livro. E ela diz que é um livro mesmo pra não se levar a sério, é um livro pra entretenimento, ela sabe que tem algumas coisas meio malucas lá, e que ela sempre leu essas histórias internacionais, né, essas histórias gringas, que eram bem doidas, e ela resolveu trazer algumas dessas histórias do ponto de vista dela, né, da perspectiva dela, e ela resolveu então contar essas histórias. A gente tem também um aviso aqui no livro que temos alguns gatilhos, né? Enfim, sexo explícito com o chuveiro senciente. Isso mesmo, o chuveiro ganha vida e tem pensamentos safados. Ai, cara. Ai, não consigo. Linguagem própria e explícita, cárcere privado, possessão e vingança, tá? Então, é tudo isso que você vai encontrar aqui nessa história. Dito tudo isso, então, mais uma vez, né, só recapitulando, é um livro para não ser levado a sério. Tá? Então, assim, tudo que você vai ler aqui, todas as coisas bem bizarras, ela já escreveu com esse intuito da história não ser levada a sério. Também é um livro bem curto, tá? O livro tem menos de 100 páginas, o que faz com que a leitura seja muito rápida. E é também muito fluida. Sempre que eu faço uma leitura que ela é muito fluida, eu gosto muito de citar isso e gosto de pontuar isso, porque pra mim, particularmente, isso é muito importante. Claro, a gente não pode dizer que todo livro que é fluido é bom. Existe uma grande diferença. A fluidez na leitura não tem nada a ver com a forma como o livro é escrito. Mas nesse caso aqui, o livro também não é mal escrito, tá? Pelo contrário. Ele tem ali alguns errinhos de digitação que eu consegui notar, nada que vai te tirar, né, da história. E o livro, ele é bem escrito. O que me incomodou foi que ele não se aprofunda, né? Por ser um livro muito rápido e tudo mais, a gente não tem aprofundamento. Então, é o famoso livro VaptVupt. Nem sei se as pessoas usam isso. Mas, enfim, é um livro que você começa e rapidinho você termina. Eu ia até fazer um trocadilho aqui, mas não ia pegar muito bem. Então, eu vou falar só que eu li o livro muito rápido. E realmente, eu li o livro em questão de poucas horas. Como eu falei que o livro não se aprofunda, então algumas coisas são muito, mas assim, muito rápidas mesmo. Por exemplo, a gente mal vê a relação da Felipa com o marido dela. A gente sabe que ele é um babaca. Por quê? Ele abusa dela, psicologicamente, principalmente. Em alguns momentos aqui, ela já diz que começou a perceber que ele tava com ela só por interesse, porque ela é muito esperta, muito inteligente e tudo mais. Trai ela, não dá atenção pra ela, né, pro casamento dos dois. E em determinado ponto, ele até tranca ela, né? Ele a faz de refém. A gente não precisa de muito pra entender que o cara é um babaca. Ponto final. O grande problema é o relacionamento dela com o chuveiro. Por quê? Em determinado momento, eu vou ler depois um trecho aqui pra vocês, mas assim, depois que a Felipa descobre que ela foi traída, ela vai embora pra casa dela, depois ela volta pro laboratório, né, que é onde ela trabalha, e acontece ali alguma coisa, e ela tem um momento de intimidade com o chuveiro. Eu fico falando isso, mas parece que eu não tô nem me levando a sério, porque assim, sério, gente, maluquice. Mas enfim, ela tem ali um momento então de intimidade com o chuveiro. E aí depois disso, ela já tá apaixonada por ele. Tipo, muito rápido, sabe? Eu gostaria que tivesse tido assim, sei lá, um pouquinho de desenvolvimento. Eu não sei se dá pra desenvolver um relacionamento de uma pessoa com um chuveiro, né? Mas enfim, gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de aprofundamento pra poder a relação deles ficar ali um pouquinho mais crível, né? Um pouquinho mais forte, digamos assim. Mas enfim, não tem isso. É realmente tudo muito rápido, em questão de dias que as coisas estão acontecendo. O livro é também narrado pelo ponto de vista tanto da Felipa quanto do Adão. E pra mim as partes mais bizarras são as partes que o Adão tá narrando. Porque ele me parece meio assim, sei lá, meio maluco. Ele parece que fica meio que obsessivo. Tudo bem que é assim, a Felipa é praticamente a única pessoa que ele conhece, né? Mas parece que ele, sei lá, cria meio que uma obsessão por ela, não sei, achei meio estranho. Principalmente quando ele quando ele percebe, né, que o marido da Felipa tá atraindo ela, então ele fica bem obsessivo nessa parte, ele começa a fazer ali uns planos, ele começa a maquinar as coisas pra poder fazer com que a Felipa descubra que ela tá sendo traída e tudo mais. E tem um momento que ele fala ainda pra ela assim, quer dizer, pra ela não, né, pra nós leitores, né, ele fala que ele vai mostrar pra Felipa como é que é um homem de verdade. Mas não é um homem, né? Bizarro, gente. É bem bizarro. Ó, pra vocês entenderem um pouquinho mais do que eu tô falando quando eu digo que as coisas são bizarras. Eu separei um trecho
aqui depois que eles têm ali o seu momento de intimidade. As cenas de sexo são muito explícitas, tá, gente? Muito explícitas. Bizarras, inclusive. Enquanto eu tava lendo, eu fiquei tentando imaginar como é que as coisas aconteciam e eu não consegui, porque eu achei bem maluco. Mas olha, aqui ela tá falando, né, que ela tecnicamente traiu o marido dela e tudo mais com o chuveiro, né? Mas enfim, se eu soubesse disso, teria criado o chuveiro senciente antes. Estou completamente desossada, deitada no chão. Sua mangueira está me acariciando e posso escutar uma música calma ao fundo. Eu sei o que é o conceito de desossada, mas nessa situação eu não consigo entender, não. Então esse momento é depois, né, de um momento super, super apimentado deles. As cenas são muito descritivas, gente, é até meio maluco. Eu separei, acho que um outro trecho aqui também. Quando eu estava na faculdade, eu gostava de me divertir, mas depois de uma noite dessas, eu me sentia envergonhada ou arrependida. Mas não com Adão. Não há esse tipo de sentimento com ele. Na verdade, me sinto como se estivesse apaixonada. É possível se apaixonar por um chuveiro? Gente, de verdade, as cenas, eu não vou ler aqui porque realmente são muito descritivas, mas a forma como a autora foi descrevendo, né, as cenas de sexo com chuveiro, tem uma parte que ela fala ai, não, sinceramente eu não consigo, eu não vou conseguir falar isso aqui pra vocês, porque eu acho que é vergonha alheia demais. Tem um momento em que eles estão lá, depois do ato, que a mangueira não tá dando conta mais, tá? E aí eles vão, então, pra uma outra parte, e ele fala o seguinte pra ela: seja uma garota obediente e esfregue-se no meu registro. Tá? Não vou falar mais nada. É, assim, mais uma vez, doido. Cara, eu tô aqui fazendo esse vídeo, mas eu tô tipo, sério que eu tô falando todo esse monte de coisa mesmo? Porque foge muito, muito do que eu tenho o costume de ler, né? Da minha zona de conforto e tudo mais. E foi justamente porque foge da minha zona de conforto que eu quis trazer esse livro aqui pra vocês. Lembrando que é um livro mais 18, tá? A classificação já vai ter aparecido aqui pra vocês. Mas assim, coisa de doido. E aí, não contente, a autora vai, né, já anunciou aqui no e-book que vai lançar um próximo livro, que é também desse mesmo universo e tudo mais. Vai contar a história de uma personagem que já apareceu aqui nesse livro, e ela vai se envolver com uma luminária senciente. Tá? E aí eu te pergunto, vou ler? Com certeza, porque agora eu quero saber o que vai acontecer, entendeu? Eu quero entender mais desse universo, quero ler mais. Fiquei curiosa, não achei um livro ruim, achei um livro bem doido. Claro, não dá pra ser levado a sério. Mas foi uma leitura que eu gostei de fazer, eu não vou mentir não. E assim, eu ri pra caramba enquanto eu tava lendo esse livro. Mas assim, de gargalhar mesmo. Porque muitas dessas cenas eu não consegui imaginar e aí eu acabava rindo demais. A parte sem spoilers acabou, tá? Então a partir de agora eu vou falar do livro com spoilers. Se você não quiser, pula essa parte e vai direto pro final do vídeo, tá? Spoiler que eu vou trazer aqui propriamente dito vai ser sobre o final, que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Porque foi a única coisa que eu realmente não gostei do livro. Por quê? Quando a Felipa descobre a traição, como eu mencionei antes, ela vai pra casa dela, volta pro laboratório, tem ali o seu momento com Adão, né? Eles percebem que eles estão completamente apaixonados um pelo outro. Na verdade, tipo, ela percebe, né? Porque o Adão já tinha deixado bem claro que ele estava apaixonado por ela. É aquilo, né? O Adão foi basicamente a primeira pessoa que ele viu quando ele acordou. Porque ele é uma inteligência artificial, como eu falei, e ele foi, né, implementado ali no chuveiro e tudo mais. A Felipa é a criadora dele, então faz sentido ele ter se apaixonado por ela, né? Porque a Felipa ia lá, conversava com ele e tudo mais. É claro que não fica muito bem explicado, como eu falei, porque é um livro muito rápido. Então a gente não consegue entender melhor o desenvolvimento da relação deles. É como se no momento em que eles têm a primeira interação deles ali, parece que eles já se conhecem há muito tempo, isso ficou bem claro, mas não dava pra saber muito bem como é que era a dinâmica do relacionamento dos dois. Beleza, aí eles têm então aquele momento e tal. E aí, quando a Felipa tá ali, né, depois de tudo que aconteceu, ela percebe que tem gente entrando no laboratório e quando ela vai ver, é o marido dela, o babaca. E ele, de novo, é muito escroto com ela, muito babaca. Então, o que acontece? O marido dela tava desenvolvendo um projeto, que era um chip. O nome do projeto era Projeto Andrômeda. E o chip que ele tava desenvolvendo era pra que fosse implantado na pessoa, pra que essa pessoa pudesse ter acesso
a internet sem precisar de nenhum outro dispositivo, né? Dentro da própria mente dele, ele conseguiria acessar a internet e tudo mais. Isso me lembra muito o Ultron, né? De Vingadores, a Era de Ultron. Basicamente, era o que ele fazia, né? Ele se enfiava ali no meio da internet e tal, e colhia informações e tudo mais. Então, pelo que eu consegui ler ali, era basicamente isso que ele queria. Só que o marido dela era um burro, né? Porque ele não conseguiu fazer dar certo. O projeto dele deu errado. E aí, ele encontra com a Filipa no laboratório, então ele tava meio que vigiando ela já, né? Vigiando os passos dela, digamos assim. Ele aproveita essa oportunidade para trancar ela no laboratório para que ela trabalhe nesse projeto para ele. Ele fala para ela que ele só vai libertá-la quando ela tiver finalizado esse projeto. Um pouquinho antes disso, quando a Filipa descobre que o marido dela tá chegando lá, ela resolve que ela vai roubar o Adão, né? Então ela passa a programação dele, enfim, a inteligência artificial para um pendrive para que ela consiga levar ele, porque assim, se descobrirem que ela fez isso, ela pode ser presa porque é como se ela estivesse roubando a propriedade da empresa, né? Por mais que seja dela e tudo mais. A gente tá falando do marido dela, que é um cuzão. Ai, não posso falar isso. Aí, até aí, ok, né? Então, a hora que ela tá fugindo, o marido dela encontra ela e prende ela falando que ela só vai ser libertada depois disso. Passa-se uma semana, ela trabalha nesse projeto porque ela não tem muito o que fazer. Se ela não fizer isso, ela vai morrer. Só que ela trabalhou de uma forma diferente, porque o que ela fez? O objetivo dela era conseguir passar a consciência do Adão para esse chip, para que esse chip fosse implantado no marido dela, né? Porque ele queria testar o chip nele mesmo. Então ela faz todo esse processo, e aí quando tem o momento da cirurgia, que é feita lá no laboratório mesmo, eles implantam o chip no marido dela, e aí a gente tem uma passagem de tempo de 6 meses. O que aconteceu? Realmente deu certo. Ele foi implantado, né, no marido dela e tal, e o Adão tá vivendo agora no corpo do marido dela. Só que assim, pensando eu, o marido dela foi ridículo com ela, ele fez muita coisa com ela, ele trancou ela, ele fez ela de prisioneira. E aí ela colocou a inteligência, né, artificial, né, colocou o Adão dentro dele. O Adão foi lá e deu um jeitinho e acabou matando o cara, que eu achei muito bem feito. Mas se fosse utilizado esse recurso só pra poder fugir do laboratório, eu entendo. Mas assim, daí a gente tem depois uma passagem de tempo bem maior, mostrando que ela continuou casada com o marido dela, só que é o Adão no corpo. E assim, como que ela conseguiu? Porque o marido dela foi, tipo, muito, assim, babaca com ela. Ele tratava ela mal, ele abusava dela psicologicamente, ele manteve ela em cárcere privado. E ela conseguiu ficar com ele, tudo bem, era o Adão, era uma outra pessoa ali dentro, mas era a mesma cara da pessoa ali. Eu não ia conseguir, gente. Sinceramente. Então, assim, eu acho que o final poderia ter sido um pouquinho mais mirabolante. Sei lá, talvez matassem mesmo ele ali. Aí depois dessem um fim no cara de alguma forma, que não levantasse suspeitas. E colocassem o Adão dentro de outro corpo. Dava pra fazer isso. Criava, sei lá, um corpo pra ele. Não sei. É realmente o que eu não gostei da história. Mas de resto, como eu falei, eu até que achei ela divertida, bem diferente do que eu costumo ler, e eu achei que seria muito legal trazer aqui pra vocês. Vai ter então um outro livro, como eu tinha mencionado. Quero fazer a leitura e tô pensando em trazer aqui pra vocês. Deixem pra mim nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse, que eu viesse conversar com vocês sobre o livro da Luminária. Eu tô com o nome dele aqui, peraí. Vem aí, Dando à Luz, um romance com uma luminária senciente. Na verdade, eu não sei se esse é o título, mas é o que tá escrito aqui. E aí a sinopse é: dessa vez, vamos acompanhar Olivia enquanto ela descobre um amor eletrizante. Por meses, Cassius, a luminária, esteve jogado em uma sala, acumulando pó, até que uma mulher deslumbrante aparece para salvá-lo. Em seus braços, ele descobre o verdadeiro significado do amor. Esse é o Vem Aí que eu tô querendo trazer pra vocês. Então, deixa aqui pra mim nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse livros assim. Eu posso começar a trazer com mais frequência aqui pra vocês, pra gente conversar. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, principalmente Instagram, que eu tô sempre por lá. Bem que eu não uso muito Facebook, né? Mas eu tô sempre por lá também, compartilhando algumas coisas na minha página. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ativa o sininho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A maioria das pessoas que aparecem aqui para assistir os vídeos não estão inscritos. Seria muito legal se vocês se inscrevessem aqui pra gente crescer o número de inscritos aqui no canal. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Tchau!